Olá pessoal, estamos novamente de volta aqui para falarmos sobre o canal Medicina e Memória. Agora, com a proximidade do Natal, achei bastante relevante a gente discutir algumas dicas que podem tornar a festa de Natal ou mesmo o encontro entre os familiares agora de final de ano mais produtivos para pacientes que tenham problemas de memória. A gente sabe que nessas doenças existem várias graduações, existem pacientes mais graves, existem pacientes com menos sintomas. Eu vou tentar discutir com você sobre o que é bom fazer com pacientes que têm sintomas leves e o que é bom fazer com pacientes que têm sintomas mais graves. Em que sentido, assim? Um paciente que está gravemente ruim da memória, ele não consegue participar igualmente de uma festa. E muitas vezes aquele monte de pessoas falando ao mesmo tempo, aquele movimento todo acaba sendo prejudicial para aquele paciente, que vai dormir mal de noite, que eventualmente pode ter algum pesadelo, alguma agitação por causa da mudança grande de rotina que foi imposta para ele. E daí nessas vezes, muitas vezes assim, o pessoal pode dizer assim, olha, foi bom para o vô levar ele no meio da festa, ou seria bom que ele ficasse num ambiente mais calmo, ou de repente numa outra salinha onde não está todo mundo da festa, mas com menos pessoas, e que fosse melhor para receber ele ou para ele se sentir bem. Então a dica que fica para quem é gravemente afetado da memória é que você pode levar ele junto para a festa, mas procure preservar ele dos movimentos, da agitação, porque isso realmente pode ser bastante prejudicial para ele nesse momento. Já os pacientes que têm um déficit assim mais leve de memória, mas já estão tratando, já têm diagnóstico de doença de memória, esses pacientes muitas vezes uma reunião familiar pode deixar eles constrangidos quando eles não lembram o nome de uma cunhada, o nome de um primo distante. Portanto, assim, é possível de se criar um evento assim que gere ansiedade neles. Para não gerar ansiedade, a família que já é ciente que o paciente tem dificuldades de memória, não façam perguntas muito incisivas. Tu te lembra do fulano? Tu lembra quem é esse? Como é que é o nome da fulana? A gente evita perguntas que possam levar eles a se apertarem com relação à memória. Por quê? Porque isso gera ansiedade, isso piora o quadro desses pacientes. Eles têm que sentir que eles têm a memória boa o suficiente para eles levarem a vida. E nessas horas assim de encontro, em que a gente tem que puxar mais pela memória, às vezes isso pode se tornar evidente, assim, essas deficiências que eles até aquele momento não estão vendo necessariamente. Uma outra maneira também que a gente pode evitar isso é também levar a conversa para coisas mais antigas, para histórias mais antigas. Não vamos falar do que aconteceu no último Natal, vamos falar do que aconteceu no Natal de 10 anos atrás. Muitas vezes nessa situação ele vai ser capaz de lembrar mais coisas e vai se sentir melhor com relação a si mesmo. Então não usem a oportunidade do Natal para lembrar a pessoa que tem déficit de memória leve de que ela não tem uma memória boa. Use o Natal para ativar essa memória, fazer ela contar histórias que ela ainda se lembra, ela se sentir bem com os familiares. E para esse paciente que tem déficit de memória leve, é importante ele estar junto dos seus. Não vá viajar sem levar junto, não vá fazer uma reunião sem trazer esses pacientes para perto, porque essa proximidade com os familiares ajuda muito eles a melhorar, a manter a doença estável, a não ter pioras assim muito bruscas e muito breves, tá? Espero então assim com essas dicas ter comentado então com você sobre como deveria ser um bom Natal para o paciente que tem problema de memória. Desejo vocês um bom final de ano e espero ano que vem estar aqui conversando com vocês muitas vezes. Até mais!